né? Eu fiz a minha graduação e o mestrado na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como vocês percebem pelo sotaque, né, o chiado do S, eu sou natural do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, e ingressei na universidade. Meu interesse por ingressar na universidade tem muito a ver com uma experiência que eu tive no ensino médio. Na verdade, na época, chamava-se de segundo grau, eu fiz técnico em contabilidade, né? Então, quando eu estava fazendo segundo grau, eu com alguns amigos, então a gente teve a ideia de fazer um jornal estudantil. Seria um jornal interno. A gente pensou em fazer algo que um jornalzinho de folha de ofício, xerocada, distribuída. Essa era a ideia inicial. E um grupo de professores chamou a gente, a direção da escola chamou a gente, dizendo que queria, de fato, fazer um jornal da escola, mas não interno, um jornal para a comunidade. Que tivesse notícias da escola e também notícias da comunidade. E a gente topou, sobretudo eu e mais um amigo, o Eduardo, e a gente fez o jornal. O jornal circulou durante mais de 3 anos, e isso me marcou muito, porque começou a ter uma demanda local por matérias sobre a história da cidade, né? Algo parecido que tem em Parnaíba, né? Cidade do Já Teve e tal, né? Algo que também já foi verbalizado no jornal Bem Bem, por exemplo, do qual o professor Josenias participou bastante, né? Tinha também um pouco dessa narrativa onde eu nasci. Eu nasci na cidade de Magé, que era um polo industrial têxtil, chegou a ter 4 fábricas de tecidos, e aí depois que as fábricas faliram, ficava uma coisa muito nostálgica, né? A época de ouro era a época das fábricas, aqui tinha isso, tinha aquilo, hoje não tem nada. Tinha essa narrativa. E aí, a partir de demandas dos leitores, a gente começou a fazer essas matérias, né? Aí um pequeno parêntese, eu odiava a história da escola, assim, disciplina de história na escola, eu odiava, não gostava, não me sentia vinculado, achava aquilo tudo muito distante da minha realidade. Eu tinha dificuldade mesmo de. Tanto é que a pior nota que eu já tirei na educação básica foi em história. Por ironia, virei professor de história. Mas o que me fez ser professor foi essa experiência do jornal, quando a gente começou a pesquisar, a fazer as matérias sobre a história da cidade. Eu comecei a ver personagens, lugares que eu conhecia, que eu via. Aí aquilo passou a fazer sentido para mim. Então, eu sou muito grato a essa experiência. Assim. Eu me tornei professor de história por conta dessa experiência. Então, quando eu fui para a graduação, eu fui pensando nisso. Eu vou pesquisar sobre a história da minha cidade, pesquisar sobre trabalho têxtil e tal. E foi nessa que eu ingressei e me apaixonei pela minha profissão, né? Me apaixonei por história e aí fiz a graduação e o mestrado na Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Eu faço questão de dizer que é uma faculdade de professores, porque lá eu fiz uma licenciatura e que, de fato, as questões de pesquisa e ensino andavam em diálogo, né? Diferente de alguns cursos que, às vezes, embora tenha o nome de licenciatura, mas às vezes se vê só como alguém que pesquisa, escreve artigo e vai fazer mestrado, doutorado e tal, mas que não quer pisar na sala de aula. Desde o início da minha formação, a Faculdade de Formação de Professores tem essa pegada de que essas duas coisas caminham juntas. Você ser professor e pesquisador. Então, essa coisa de pensar o ensino de história é muito forte na minha formação, desde a graduação, né? E aí depois, mais adiante, no doutorado, eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, né, no CPDOC, também no Rio, e depois tive uma possibilidade de fazer um estágio de pós-doutorado na Universidade Federal Rural do Rio, e nesse período que eu prestei o concurso para a UESP, para cá, para Parnaíba, para cá não, né? Eu não estou em Parnaíba, mas para o campus de Parnaíba, e ingressei finalzinho de 2018, né? Eu tomei posse em outubro de 2018, estou há 6 anos, com muito orgulho, muita felicidade no, no curso de História, e também, desde 2020, a gente tem o mestrado profissional em ensino de História, o Prof. História, né, com turmas desde 2020,
e a partir do próximo ano a gente vai ter a primeira turma do doutorado, né, da pós-graduação profissional em ensino de história. E eu acho que tudo isso, assim, Que legal. né, eu acho que é algo que eu acho que é uma contribuição muito importante para a universidade, para a cidade e para a região, né? Que a gente percebe que tem uma demanda muito, muito grande, muito importante. Como eu disse, eu estava quando estava exatamente tendo as discussões. Aliás, quando eu ingressei na UESP, no final de 2018, estava tendo exatamente aquele processo das publicações da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Inicialmente tinha sido publicada a BNCC para o ensino fundamental, né? E depois, exatamente quando eu cheguei na UESP, estava exatamente sendo publicada a BNCC para o ensino médio, né, junto com a discussão do novo ensino médio. E aí, logo em seguida, quando a gente começou com o Prof. História, né, e as discussões mesmo do Prof. História, esse debate se tornou fundamental, porque o Prof. História, ele tem como público-alvo professores e professoras da educação básica que ministram a disciplina de História, né? E detalhe, nem todo mundo, para ingressar no Prof. História, tem que ser formado em História. Por exemplo, vocês estão se formando em Pedagogia. Se vocês, eventualmente, estão numa escola, na educação básica, no ensino fundamental, pode ser o fundamental menor, por exemplo, e vocês ministram a disciplina de História, e às vezes é muito comum no fundamental menor, né, ter essa coisa de ministrar praticamente todas as disciplinas, né, no fundamental menor, língua portuguesa, matemática, né, ciências, né, e tudo mais, esse também é um público-alvo. Esse grupo de professores e professoras também é um público-alvo do Prof. História, né? E aí estava exatamente essa questão muito forte da BNCC, muitas críticas sobre a BNCC e, ao mesmo tempo, né, ações derivadas da BNCC. Porque quando se instituiu a Base Nacional Comum Curricular, também se instituiu um programa junto ao MEC, que é o PRO-BNCC, né, inclusive com financiamento para que as redes estaduais e municipais de ensino reformulassem seus currículos em diálogo com a BNCC, com a Base Nacional Comum Curricular. Essa era a proposta. E exatamente nesse período, 2019, 2020, estava toda uma discussão para a elaboração dos novos currículos. E a SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação do Piauí, estava inclusive com algumas consultas públicas, tinha sido publicada uma primeira versão do currículo Piauí, que é esse novo currículo particular da BNCC, e estava tendo todo um contexto de debate sobre isso, né? E aí, nessa época, eu estava na coordenação do Prof. História, da UESP, e aí surgiu um movimento dentro do Prof. História que é de analisar esses currículos estaduais, em diálogo com a BNCC, né? Então, esse livro que foi publicado, do qual tem esse artigo, na verdade, antes desse livro, né, foi promovido um evento, né, chamado BNCC de História nos Estados, né, organizado por um grupo de professores do Prof. História, e era no meio da pandemia, com lives, então foram várias lives publicadas no canal do YouTube da organização do evento, sempre convidando de 2 a 3 colegas analisando o currículo de um determinado estado. Então, eles procuraram fazer, praticamente todos os estados da federação foram contemplados nessa análise, né? Vale lembrar que o Prof. História, ele é uma pós-graduação em rede com unidades em praticamente todos os estados da federação, né? Em quase todos os estados da federação. E isso ajudou muito nessa articulação. Então, na época, eu fui convidado para apresentar algo sobre o currículo Piauí. Eu já estava
eu sempre ministro as disciplinas de metodologia de ensino de história na graduação, então essa questão do currículo sempre esteve no meu horizonte, eu sempre estava pesquisando, e sobretudo depois que eu vim para o Piauí, eu comecei a ler bastante as discussões que existiam aqui no Piauí, as publicações da SEDUC, até para a gente poder discutir e debater nas disciplinas de metodologia de ensino de história. Então, foi assim que surgiu, digamos assim, esse interesse mais direto, né? Porque eu tive que me preparar para poder participar da live, né? Então, eu falei assim, então, algo que eu já tinha lido aqui, lá, acolá, para poder preparar as aulas de metodologia de ensino de história. Eu falei, não, agora eu preciso me aprofundar mais para poder montar a apresentação. E aí, depois da apresentação, surgiu o convite, olha, depois do evento, a gente está pensando em publicar um livro. Quem quiser apresentar artigos e tal, eu falei, eu vou mergulhar nesse debate. Né? Então, foi assim que surgiu esse interesse. Coisas que digamos assim, é bastante comum, né, nos currículos, nos estados adaptados à BNCC, né, é muito comum, primeiro, é quase que espelhar, né, aquelas tabelas das habilidades, com os códigos, né, do que está lá na BNCC. Então, há um espelhamento na grande maioria dos estados, eu diria que em torno de 90% tem esse espelhamento, né, e que a própria BNCC atentava que as redes estaduais poderiam fazer ajustes e adaptações à sua realidade, né? E vários estados promoveram isso. Por exemplo, alguns estados, por questão de uma abordagem transversal, começou a valorizar determinadas temáticas, né? Então, por exemplo, tem alguns colegas que pesquisaram a BNCC em outros estados, né? Começaram a valorizar determinadas discussões sobre gênero, por exemplo, né? Alguns, por exemplo, valorizando mais a temática indígena, né? A temática afro-brasileira, né? Então a gente observou isso que ocorreu em outros estados. No caso do Piauí, em especial, eu percebi que houve, isso inclusive compõe o título do artigo, né? Tem um texto de apresentação da parte de história do currículo Piauí para o ensino fundamental, né? E a grande narrativa desse texto, e que isso vai se replicando depois na composição do currículo com as habilidades, né? É exatamente aquela frase de resgatar histórias silenciadas. Isso me chamou muita atenção, né? Que era sempre, e a narrativa é assim, o Piauí, ele é esquecido na narrativa da história nacional, há muita desvalorização da história do Piauí, então é importante a gente resgatar a história do Piauí, falar dessas histórias do Piauí que são silenciadas. Isso é reiterado, isso o tempo todo, tanto no texto quanto nas habilidades, a gente observa isso. E aí, na medida que isso me chamou a atenção, eu comecei a perceber que isso tem uma história própria, né? Tanto é que em algum momento do texto eu começo a debater algumas questões, inclusive de um movimento no âmbito da própria universidade, isso sobretudo no programa de pós-graduação em História do Brasil da UFP, em Teresina, né? De debates exatamente dessa discussão, né? Dar maior protagonismo, visibilidade às histórias do Piauí, né? E aí eu até dialogo bastante com um texto do Gutenberg, que é sobre piauiensidade, né? Que é derivada de uma pesquisa que ele fez no próprio programa da UFP, programa de pós-graduação da UFP, que ele, inclusive, ele monta um cenário que ele fala que no final dos anos 90, início dos anos 2000, ocorreram alguns episódios Primeiro que ele fala que já tem uma questão já antiga, social Piauí, a seca, a pobreza, o estado mais pobre, alguma coisa nesse sentido, e que no final dos anos 90, início dos anos 2000, ocorreram alguns episódios que marcaram bastante. Eu destacaria 3. Um foi em relação acho que foi
com as primeiras provas do Enem, e que teve várias escolas do Piauí que conseguiram notas muito expressivas, muito altas, em destaque mesmo, nacional. E aí um jornal do Rio de Janeiro, quando foi fazer a matéria, o jornalista escreveu algo como assim, de onde menos se esperava, essa é uma das maiores notas, não sei o que veio do Piauí. Então, assim, reforçando a ideia pejorativa em relação ao Estado. Outros dois episódios, uma foi da Coelho, que é uma humorista piauiense, que tinha ido no programa do Jô Soares, e no sketch que ela montou, isso no final dos anos 90, salvo engano, no início dos anos 2000, em que ela fazia falas muito pejorativas em relação ao Piauí, reforçando aquela ideia exatamente do lugar pobre, sem nada, não sei o quê, nesse estereótipo. E ela foi alvo de muitas críticas, sobretudo no Piauí. E, por fim, um outro episódio também que ocorreu no programa do Jô Soares, que teve ampla repercussão, né? Na verdade, não ocorreu no programa, né? Foi uma questão editorial de um livro didático que foi publicado no finalzinho dos anos 90, o iníciozinho dos anos 2000, com o mapa do Brasil, em que no mapa não tinha o mapa do Piauí, tinha todas as divisões dos estados e não apareceu o mapa do Piauí, é como se ele tivesse... não colocaram, de fato, o Piauí no mapa. Isso foi parar no Jô Soares, ele evidenciou isso, chamou atenção, e o livro parece que tinha sido publicado por uma editora sediada em São Paulo. Então, assim, tem todo um contexto de efervescência, de debate, assim, não, a gente precisa enfrentar isso, e enfrenta como? Pesquisando mais sobre a história do Piauí, colocando isso, né, valorizando a história do Piauí. Então, o que eu percebi é que toda essa discussão da primeira década do século XXI, principalmente ali entre os anos 2000, 2010, 2012, né? Todo esse debate, ele replicou o Piauí adaptado à BNCC, né? Inclusive, a gente pode até... Eu não cheguei nem a aprofundar isso, porque eu não cheguei a fazer esse levantamento, mas eu imagino que boa parte dos professores da rede que estavam em 2018, 2019, 2020 nesse debate sobre o currículo Piauí, muito provavelmente foram impactados por essa discussão ou por essa formação do curso, nos seus cursos de graduação e pós-graduação. Isso foi um movimento que começou na universidade e procurou ir além dela. Então, é possível que esse movimento desse debate, de chamar atenção para a história do Piauí, isso tem muito a ver com esse contexto. Além do texto inicial do currículo Piauí, que fala muito essa coisa da história silenciada, os ajustes, majoritariamente, praticamente todos os ajustes feitos no currículo de história, né, no currículo Piauí para a história, os ajustes feitos naquelas habilidades e objetos de conhecimento da BNCC, os ajustes foram todos pensando a história do Piauí. Meio que tentando, vamos colocar a história do Piauí no currículo mesmo, assim, a vera. Então, tem uma série de conteúdos, de habilidades e de objetos de conhecimento denominando especificamente a história do Piauí, inclusive com códigos próprios das habilidades, que eles podiam fazer esses ajustes, e no currículo do Piauí tem esse indicativo, né, de quando é uma habilidade, um código novo implantado pela SEDUC. Acho que o primeiro ponto que eu costumo sempre destacar é que a gente precisa diferenciar a BNCC para o ensino fundamental da BNCC do ensino médio. Primeiro, que são documentos diferentes. E segundo, que eles também têm discussões em contextos diferentes. Certo? Que às vezes tem uma crítica muito no atacado, né? E é óbvio que a gente tem que criticar, né? Tudo é objeto de crítica. Mas eu percebia que assim, tem um movimento no atacado da crítica à BNCC, botando tudo no mesmo pacote. E, assim, eu acho que há distinções. Do meu ponto de vista, as críticas, a crítica mais pesada, e de fato acho que tem que ser mais pesada, na BNCC do ensino médio do que da do ensino fundamental, né?
porque tem infinitamente mais problemas. Tanto é que, né, o próprio novo ensino médio, né, ele tem passado agora, tem todo um debate para revisão, já teve uma primeira revisão, e ainda assim, com muitas críticas, né, mesmo após essa revisão e tudo mais. Então, acho que primeiro era necessário diferenciar, né, esses dois documentos, né, a BNCC do fundamental e do médio. Segundo, que eu também procurei fazer, né, como eu disse para vocês, eu já tinha essa preocupação, né, antes mesmo do artigo e tudo mais. Então, assim, eu também já ministrei as disciplinas de Prática Pedagógica 3, no curso de História da UESP, que a abordagem é exatamente sobre legislação educacional, né? E aí, quando foi em 2019, salvo engano, foi em 2019, né, a gente propôs com a turma, né, a atividade de prática pedagógica 3. Primeiro, a gente teve todo um debate, leitura sobre legislação educacional. Depois, num segundo momento, a gente distribuiu a turma em grupos, cada grupo iria acompanhar, visitar uma escola pública, né, do ensino fundamental, na cidade de Parnaíba, para verificar, conversar com professores, com direção, né, exatamente sobre como que a BNCC, o debate da BNCC estava chegando na escola. Nesse contexto, nem o currículo Piauí estava sendo debatido ainda não tinha saído nenhuma versão, assim, tipo assim, o debate ainda não estava bombando sobre o currículo Piauí, não. O que tinha era ainda o impacto da BNCC, do currículo, a Base Nacional Comum Curricular Nacional, né? E aí me chamou muita atenção, né? Porque as turmas foram às escolas e num determinado momento eu também visitei as escolas. Uma vez, cada escola eu visitei. E me chamava muita atenção o quanto que, primeiro, esse debate sobre a BNCC ainda estava pouco debatido nas escolas, né? O que se sabia majoritariamente era pelas matérias que saía na mídia, na TV, em reportagens e tudo mais. Teve alguns episódios, para chamar a atenção, de uma diretora que falou assim, olha, vou ser bem sincera, eu não tenho ideia do que é BNCC, mas eu espero que vocês que são da UESP possam nos explicar, nos ensinar. Eu já ouvi falar, mas não sei exatamente o que é. Então, chegou a ter um momento numa visita que foi verbalizado nesses termos, né? Mas, por outro lado, né, a gente percebeu que, na medida que a gente aprofundava a conversa sobre a BNCC, sobretudo, assim, professores, professoras, diretores e diretoras que já conheciam a BNCC, ou tinham alguma noção da BNCC, e a gente começava a conversar, a gente percebeu, isso inclusive eu chego a colocar no artigo, que era uma interpretação, uma avaliação positiva da BNCC, né, a partir da experiência dessas escolas. Qual era o argumento principal? Eu estou dizendo das escolas de Parnaíba, né? Dizendo o seguinte, olha, aqui em Parnaíba a gente tem um diálogo muito, há um movimento muito intenso entre estados vizinhos, né? Tanto no Ceará quanto no Maranhão, famílias, pessoas que eventualmente migram, vão para o Piauí e tal, então tem esse fluxo. Isso eu estou falando que as escolas apresentaram para a gente, né? E que elas diziam o seguinte, e o que ocorre normalmente? Um estudante vem de uma escola do Maranhão, vem de uma escola do Ceará, ou às vezes vem até de outra escola do Piauí, de outra rede, e aí tem que ter aproveitamento do currículo. Ou às vezes essa transferência se dá no meio do ano, né? Então tem toda aquela questão do ajuste, de avaliar o né, a adaptação curricular nessa transferência. Então as escolas apontavam que isso sempre foi um desafio. Por quê? Os conteúdos de história, por exemplo. Os alunos da escola de onde vinham, tal e tal conteúdo estavam nos primeiros anos do Fundamental 2, agora na escola que a gente está, é no final do Fundamental 2. Então não existia uma certa correspondência de conteúdos entre as escolas. Isso foi o que, nessa pesquisa que a gente fez,
nessa atuação no chão de escola e na disciplina de prática 3. Então, eles diziam, olha, uma base nacional comum curricular pode nos ajudar muito nesse problema que é constante aqui, que é essa migração e transferências de estudantes. Porque, tendo uma base comum, os problemas de ajuste de currículo seriam menores. Essa foi a fala assim, majoritária das escolas de Parnaíba, que a gente visitou, né? É óbvio que isso é só um indicativo, isso não é definitivo, né? Um indicativo a partir das escolas que a gente visitou. E a gente começou a refletir sobre isso. De fato, um pouco do que as escolas estavam dizendo é o que a gente também percebe na UESP, que é exatamente esse fluxo intenso, inclusive com a própria história de Parnaíba, a questão da migração é muito forte, né? E que isso impacta, aí a gente conseguindo se colocar no lugar da escola, isso faz um razoável sentido, bastante sentido na avaliação, né? Mas é óbvio que a gente percebia que a BNCC acabou tendo também muitos problemas na sua implantação, que isso repercutiu no currículo Piauí, que é um pouco da forma como ela foi apresentada. Então, Né? como é que ela foi apresentada? Porque, vejam, na discussão da base, a Base Nacional Comum Curricular, uma noção de currículo comum, ela está colocada desde a Constituição Federal. Pelo menos um item lá coloca isso. Né? E a legislação educacional vem no movimento de tentar regulamentar o currículo da educação básica. Então, nós temos o parâmetro curricular nacional, né, meados da década de 90, 97, 98, né, que avançou bastante o debate, né, mas que depois começou a ter uma iniciativa do próprio governo federal de afunilar mais esse conteúdo, de definir, porque veja, o parâmetro curricular são orientações gerais, e por isso mesmo não tem tantas críticas em relação aos PCNs. Né? Agora, na questão da Base Nacional Comum Curricular, é algo, digamos assim, é mais incisivo, está dizendo exatamente em cada ano do fundamental o que vai ser os conteúdos básicos que vão ser trabalhados. Então, isso acaba interferindo muito no planejamento das redes e das escolas, né? E aí tem todo um debate que é legítimo, que é importante, mas vem cá, mas tem o projeto pedagógico da escola, tem a autonomia da escola de definir determinadas coisas, e aí, assim, até que ponto o Estado vai dizer tão detalhadamente os conteúdos que vão ser ministrados, e até que ponto as redes e as escolas vão poder interferir e tal. Então, isso começou a gerar uma tensão, né? E, aí vamos lá, tem um contexto também, né? Como eu falei também de diferenciar, o BNCC do ensino médio foi no governo Temer, né? E a BNCC do ensino fundamental foi no governo Dilma. E no segundo mandato, na verdade, essa discussão teve efervescência da BNCC exatamente no segundo mandato da Dilma, em que ela estava sobre intenso ataque, que depois toda essa articulação para dar um golpe e tirar a Dilma do poder. Né? Então, teve todo um debate. Então, teve primeiras versões da BNCC, que a orientação inicial era, né, de valorização da história regional do Brasil, porque tinha um debate no âmbito do ensino de que a questão da significância dos conteúdos para estudantes. Né? Então, tinha uma narrativa de que é importante começar a estimular a partir daquilo que é mais próximo da realidade dos estudantes. Então, começou a ter todo um debate, que é muito importante ter. Isso a gente percebe muito lá no Fundamental Menor,
do Fundamental 1, se pegar do primeiro ao quarto ano, por exemplo, do primeiro ao quinto ano, tem várias iniciativas de pensar a comunidade, a família, a comunidade, isso no conteúdo de história, né? Que tem um pouco com essa ideia inicial da BNCC, começar daquilo que é mais próximo e depois ir expandindo, né? E isso também, quando se pega depois o Fundamental 2, do sexto ao nono ano, começou a ter um foco muito grande na história do Brasil, né? Samara, na primeira versão da BNCC, foi publicada, salvo engano, 2014, não, 2015, salvo engano, ou foi final de 2014 ou início de 2015. A primeira versão, para debate público, foi uma saraivada de críticas. Estou falando do ponto de vista do ensino de história, né? Por quê? Porque manteve essa abordagem da significância e daquilo que é mais próximo. Então, a discussão foi, não, no ensino fundamental 2, a gente vai continuar com essa pegada da significância, do que está mais próximo, e focar muito na questão de história do Brasil, né? E deixando alguns outros debates mais sobre não que não tivesse conteúdos de histórias mais globais, tinham, mas assim, o foco muito na história do Brasil, né? E meio que um indicativo de que no ensino médio as questões mais de história global, geopolítica e vários outros aspectos seriam mais valorizados lá no ensino médio. Pelo menos esse era o indicativo, o norteamento da primeira versão do BNCC. Ela sofreu uma saraivada de críticas. Se vocês entrarem no site da ANPU, que é a Associação Nacional de História, né, foram notas de repúdio e tal, de tudo que é grupo de pesquisa. E vejam, e aí tem um problema de contexto, né? Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos historiadores, né, assim, de renome nacional, que chegou a publicar textos em jornais de grande circulação, né, fazendo críticas à primeira versão da BNCC, mas muito relacionado ao contexto político. Vamos lá, a Dilma e o PT estavam no alvo das críticas que depois lá replicou no processo de impeachment e tudo mais. Então, só para vocês terem uma ideia, esse historiador chegou a escrever que o governo brasileiro, que era administrado pelo PT, estaria querendo fazer uma espécie de... Ele não chegou a chamar de doutrinação, mas ele sinalizou um pouco nesse imaginário, dizendo que era um ufanismo focar na história do Brasil, como se fosse um ufanismo para valorizar as ações do governo e tal. Vejam, eu não estou falando de qualquer pessoa que escreveu, historiador de renome, né? E que ele escreveu, e veja só o quanto que o contexto político estava ligado. Estava se misturando com o debate sobre a BNCC. Do meu ponto de vista, vamos lá, embora a BNCC ter várias críticas, do meu ponto de vista, essa análise de querer dizer que é um ufanismo de esquerda, ficar falando da história do Brasil e não sei o quê, para valorizar as ações do governo, do meu ponto de vista, eu acho super equivocada a análise que esse historiador pôs no artigo, do meu ponto de vista, né? Me pareceu muito mais alguém querendo surfar, né, na onda de bater, né, e ele foi lá, aproveitou o contexto para bater, do meu ponto de vista, né? Mas vejam, isso tudo foi muito quente. E aí, por conta disso, teve vários ajustes na BNCC do ensino fundamental, e que saiu a versão final, né? Que a versão final não é muito alvo de crítica, não, viu? Ela tem críticas, mas, digamos assim, no geral, ok. O problema aí, um cacuete, que é um pouco do que a gente traz, eu trago muito isso nas turmas, que é de achar que a BNCC
é uma ordem, né? É um mapa, né? É o mapa que deve ser seguido. Tem que ser seguido ao pé da letra na escola. E aí eu acho que essa mensagem, embora a BNCC, no seu texto, ela não diga isso, no texto não está dito isso, mas a forma como ela foi apresentada à comunidade escolar, de forma geral, é muito nesse sentido. Olha, agora a gente tem uma cartilha para seguir. Agora tem esse mapa aqui. Uma coisa muito impositiva, o que eu acho ruim, que isso faz com que vários professores e professoras lá na ponta se sintam, por vezes, amedrontados, por vezes inseguros de exercer a sua autonomia docente, de pensar suas aulas para as suas turmas, que são específicas, numa comunidade específica, certo? Sim, Então eu sempre falo porque com tem as todo o turmas. social, né? Sim, e vejam, Samara, Elaine, quando vocês estão na sala de aula, tem alguma coisa que está rolando na comunidade, ou que já rola há muito tempo na comunidade ou na escola, que vai fazer com que vocês, isso é legítimo, né? Que vocês enfatizem determinadas discussões, determinadas temáticas. Então, é óbvio que vocês vão olhar a BNCC e o currículo Piauí, né? Vão dialogar com ele, mas vocês vão fazer escolhas. Eu vou valorizar mais isso aqui e tal coisa vai ficar um pouco mais escanteado. Isso é legítimo. É que eu costumo dizer para as turmas que é igual uma ementa da disciplina. Quando a gente vai fazer as disciplinas na universidade, tem a ementa da disciplina. Aquilo aqui é um norte, né? É algo para a gente dialogar. Mas não é que eu tenho que seguir ao pé da letra tudo que está na ementa, tintim por tintim. Eu posso acrescentar novas bibliografias, novas discussões, como se fosse algo mais para prender os professores, é como se fosse mais algo, uma prisão, algo que aprisiona os professores, do que algo que liberta os professores. E aí eu falo, olha, gente, não é isso, aquilo ali é uma orientação, né? Sim. Então, assim, e isso é um movimento. E detalhe, né? Eu falei do PRO-BNCC, né, de pensar a implantação da questão da BNCC nas escolas, nas redes. A BNCC também pressupõe alterações na formação das licenciaturas. Então, as universidades também foram impactadas pela BNCC, que tem demandas de ajuste curricular nas próprias universidades para pensar e debater a BNCC. Então, isso também é um elemento importante para a gente. Eu sou de 82, então eu peguei ali o finalzinho da ditadura, né? Chegar professores e falar assim, atenção, turma, todo mundo sentado, eu estou entrando na sala, né? Aí, depois que chega na mesa, todo mundo de pé. Bom dia, professor. Todo mundo pode sentar. Aí você começa a explicar com uma fala muito, assim, incisiva, amedrontadora e tal. Um aluno levanta a mão para perguntar e você, fique quieto, eu não dei autorização para você perguntar nada, não sei o quê, e tal, tal, tal. Aí eu faço esse cenário bem, assim, antagônico, que é para a gente refletir. Veja, o conteúdo pode ser. Atenção, senhor, é importante valorizar a democracia, não sei o quê. Professor, fique quieto, não estou falando nada. Você está, em tese, você está dando conteúdo, mas a forma como você está apresentando, você pode estar botando tudo isso abaixo, dependendo da forma que você coloca. E detalhe, essa prática desse professor não tem orientação em lugar nenhum, não está escrito em lugar nenhum que ele tem que agir daquele jeito. Por exemplo, eu estou fazendo isso só para problematizar, né? Então, a gente tem que olhar de forma crítica a BNCC. Então, veja, eu percebo um movimento muito interessante que as próprias escolas de Parnaíba apontaram, né? Que é importante você ter um currículo razoavelmente compartilhado entre as escolas pelo país, né? Que ajuda do ponto de vista da organização, do planejamento, quando há eventualmente transferências e tudo mais, que isso não vai prejudicar tanto a vida dos alunos. Eu, por exemplo, que troquei de escola no Fundamental 2, né, eu senti uma diferença, porque, por exemplo, na época era a quinta, sexta, sétima e oitava série. Desses 4 anos do ensino fundamental, eu vi história medieval em 3 anos diferentes. Quer dizer, foi repetido esse conteúdo de história medieval, né? Então, vamos lá, em tese, uma base nacional comum,
poderia evitar esse tipo de problema, eu poderia ter acesso a mais conteúdos. Porque, não, medieval vai estar mais em tal ano do fundamental, né? Essas orientações mais gerais, eu acho que tem um ganho, sim. Acho que a gente não pode negligenciar isso. Tem um ganho, sim, sobretudo num país de dimensões continentais. Mas também tem vários problemas, porque ela acaba, ela é muito incisiva, né? Inclusive com habilidades muito detalhadas e com detalhes ruins. Se a gente for pegar lá, às vezes tem que a gente pensar que a gente trabalhar a história regional, história local, enquanto uma disciplina específica, é bastante problemática, sobretudo porque corre o sério risco da gente replicar na história local um problema do século XIX da história do Brasil, que é pensar uma disciplina específica, né, que meio que quer valorizar, criar grandes episódios, grandes heróis, com todas as aspas, normalmente grandes heróis, homens brancos ricos da cidade, né, com aquele monte de vultos históricos da cidade. Eu sempre brinco que vulto para mim é assombração, então vulto histórico para mim às vezes parece uma assombração, né? E que vai ser aquela coisa da decoreba, não sei o quê e tal, que é algo parecido que a gente vem batendo há muito tempo no ensino de história, que é uma herança lá desde do ensino de história do Brasil, que foi pensada lá no século XIX. Então, eu acho problemático pensar uma disciplina específica. Então, por isso eu valorizo e acho importante a iniciativa de, junto ao currículo da disciplina de história, ter elementos da história regional, da história local. Eu acho isso muito importante. Inclusive, eu defendo que história local ou história regional, ela deve ser pensada menos enquanto um conteúdo em si, ou uma disciplina em si, e mais como enquanto uma metodologia no ensino de história. Para nos aprisionar, aí a gente dá aula de mão atada, parece que a gente está acorrentado, então a gente não só quer fazer exatamente do jeito que está ali. E isso é lógica de reprodução, isso não é lógica de educação e de ensino, né? Aí a gente está muito naquela lógica, é quase que uma educação, a gente acaba flertando com a educação bancária, na medida que a gente pega o livro didático, pega o currículo e quer aplicar o pé da letra e ali, porque eu tenho tempo e tem que seguir ponto a ponto, não sei o quê, a gente começa a flertar com a educação bancária, que é um problema grave, do meu ponto de vista. Eu acho que o resultado final da BNCC do ensino fundamental, né, eu acho que teve um avanço em relação à primeira versão, certo? Mas, e aí eu vou relatar para vocês que eu participei de mesas, de debates, lá em 2015, 2016, quando se debatia a primeira versão. Eu participei de vários encontros, eventos de debate. Algo que me incomodava muito, era que eu percebi, eu cheguei a falar isso num dos eventos só que minha voz era minoritária, eu levei uma saraivada logo e me escantearam, mas me incomodava muito, eu percebia vários colegas assim, eu sou história do período imperial, então eu vou lutar para que tenha mais conteúdo de história do período imperial brasileiro. Eu sou do Brasil República. Eu quero que tenha mais conteúdo do Brasil Republicano. Eu sou de história contemporânea. Então eu quero. Eu estudo sobre Segunda Guerra. Eu quero que tenha mais conteúdo da Segunda Guerra. Eu estudo sobre história do trabalho. Agora eu quero que tenha mais coisas sobre história do trabalho. Eu sou não sei o quê. Aí eu lembro que uma vez num evento, eu virei e falei assim, em tom provocativo, óbvio, né? Falei, olha, eu acho problemático a gente pensar o currículo e querer fazer uma espécie de reforma agrária do currículo. Quer dizer, cada um quer ter a sua terrinha e demarcada ali e tal. Eu falei, eu acho que isso pode ser um baita problema. A gente está criando um problema,
né? Porque eu percebi, às vezes, nas discussões, muito isso, cada grupo nesse sentido. Então, eu acho que, inclusive, da forma como o resultado final do texto final das habilidades, eu acho que vários dos problemas são derivados dessa disputa, certo? Volto a dizer, o texto avançou muito, do meu ponto de vista, a BNCC do Fundamental avançou bastante em relação à primeira versão, né? E eu acho que, no geral, a avaliação, embora com muita crítica, ela é mais positiva do que negativa, certo? Diferente da BNCC do médio, que ela é mais negativa do que positiva, né? Mas eu vejo que vários dos problemas da BNCC têm muito a ver com a condução desse debate, e eu acho que o contexto também, né? Foi um contexto de muito enfraquecimento do MEC e do governo brasileiro na época. Enfraquecimento, eu estou falando do ponto de vista de muita crítica e tudo mais. E esse contexto, obviamente, né, que replica, né? E detalhe, né, eu também procuro ter um olhar bastante crítico, né, a algumas noções dentro do âmbito do MEC. Porque, vejam, é muito comum a gente olhar, tipo, governo Temer, governo Bolsonaro, né, e entrar com várias críticas super pertinentes, né? Mas a gente percebe que já tinha, lá no governo Dilma, né, vários grupos ligados digo assim, a grupos empresariais da educação, né, que já estavam ali barganhando e conseguindo espaço, certo? E conseguindo espaço. E eu acho que a gente também não pode, tipo assim, fechar os olhos para isso. Porque sim, né? Eu nunca me esqueço que, por exemplo, na eleição do segundo mandato da Dilma, ela defendeu claramente que tinha que diminuir conteúdos de algumas disciplinas. E foi o que aconteceu na reforma do ensino médio, né? E a narrativa era dos empresários. Ah, não, é porque tem que ser os conteúdos que os alunos mais gostam, que está tendo evasão, que não sei o quê e tal. Por exemplo, embora eu compartilhasse com várias questões e compartilho dessa visão desses governos, tanto da Dilma quanto do Lula, né? Eu procurava ter um olhar crítico, que eu percebia que ali era um momento de estar cedendo espaço para grupos que têm outros interesses para a educação brasileira, do quais eu não compartilho, entendeu? Então, no próprio texto, não sei se vocês perceberam isso, mas eu procuro fazer esse panorama da BNCC, mas com um olhar crítico, né? Não naquele chavão de tal é bom e de tal é ruim. Não, mas tem problemas também no contexto, em diversos contextos. Inclusive, nesse período, tanto do governo Lula quanto do governo Dilma, tem problemas de condução mesmo, de ceder espaço para grupos empresariais, né, que, por sinal, hoje tem uma relação super íntima com o ministro da Educação. Né? É importante a gente ter um olhar crítico sobre isso, né?